Pessoal aí, boa tarde aí quem está assistindo a gente ao vivo via TwitterCam. Estamos fazendo mais uma correção agora do nosso segundo simulado para a OAB segunda etapa. Quem está acompanhando a gente aí vai fazer a prova na largada sempre. O que a gente deseja, principalmente aí nas últimas semanas, é boa sorte, não é isso? Para que vocês consigam aí, se Deus quiser, a aprovação nesse exame de ordem. Nas nossas linkagens de Facebook, quem não pegou a prova, quem não pegou o simulado, está no nosso blog, lá tem um link. Eventuais pessoas que não estejam fazendo a segunda etapa com a gente, mas que estejam aí acompanhando, que vão fazer a prova também, cara, desejo de boa sorte. Tem aluno presencial com a gente aqui, então vou inclusive dizer, ó, qualquer dúvida, o chat tá ligado, só mandar via Twitter aí as perguntas. Quem está presencial também pode ficar tranquilamente, cheguei feio, pode também fazer pergunta, até para a gente poder dinamizar. Então, até em relação a eventuais correções que vocês tenham feitos, pode perguntar mesmo, vai ser até legal para o pessoal que está assistindo a gente. Lembrando que se perder alguma coisa dessa correção, não precisa ficar preocupado, porque nós vamos estar subindo para o YouTube, estamos ao mesmo tempo gravando o que a gente está aqui conversando, vamos subir para o YouTube e a gente vai aí durante a semana disponibilizando o link. Vai que você perdeu alguma coisa. De qualquer forma, fica aí, ó. Chat está ligado, do Twitter. Quem quiser, pode mandar pergunta aí que a gente vai tentar responder. Vamos nós? Senhores, peça processual Lineu. Vou ler a questão inteira. Lineu, brasileiro viúvo aposentado. Atualmente com 68 anos de idade, patrocinado por você. Renomado advogado, ajuizou a ação cominatória com pedido de antecipação de tutela contra o município de Belo Horizonte, pleiteando a condenação do réu na obrigação de fazer, consistente na realização de exame denominado ressonância magnética do crânio e órbita na rede pública, ou que o poder público municipal arque com as suas custas em hospital particular. Narra o autor ser portador de grave doença em ambos os olhos, com atrofia bilateral dos nervos ópticos. E você gastou o português, quer dizer, o mediquês, não é isso? Nessa questão, não é não, senhor, isso é caso concreto. Eu adoro fazer isso, pegar casos concretos, pegar acórdãos e desconstruir, montando consequentemente uma questão, e é o que a gente fez aqui. Conforme relatório médico, a patologia foi diagnosticada há 6 meses. E para que haja, entretanto, o efetivo tratamento da doença, necessária se faz a realização dos exames complementares acima descritos, sem os quais não poderá começar a tomar os medicamentos necessários ao tratamento da doença. Aduz que o exame não está sendo realizado na rede hospitalar pública em razão dos aparelhos estarem com defeito, de maneira que não pode dar sequência ao tratamento complexo, ao complexo tratamento indicado no caso do autor. Acrescenta que não tem condições financeiras de arcar com o custo do exame em um hospital particular, que é de aproximadamente R$ 1.500, valor muito elevado para o requerente que possui como remuneração a aposentadoria previdenciária no valor de um salário mínimo apenas. Tece considerações acerca do direito à saúde garantido na Constituição Federal. Requerem antecipação de tutela. Chegamos aos requerimentos, senhores. Em antecipação de tutela, seja o réu obrigado a viabilizar a realização do exame, uma vez que a sua visão encontra-se em iminente risco. Ao final, requer a procedência do pedido com a confirmação da tutela antecipada. A inicial foi acostado por você, na qualidade de advogado, claro, os documentos que comprovam as alegações do autor. O juiz, ao analisar a pretensão anteriormente exposta, denegou a antecipação de tutela, sob a alegação de que a medida pleiteada, se deferida, restaria irreversível, bem como denegou o requerimento de gratuidade de justiça, afirmando não existir prova nos autos do estado de miserabilidade do autor. Desculpa a expressão, senhores, puta merda. Continua. Determinando o pagamento das custas no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
Inconformado com o disposto no julgado, seu cliente novamente o procura e reitera suas precárias condições de saúde financeira e a urgência em obter o tratamento médico, tendo ainda clamado para que sejam adotadas as medidas cabíveis à necessária impugnação da decisão. Nesses termos, diante da decisão proferida pelo juiz na situação hipotética acima, redija a peça processual que entender cabível, alegando toda a matéria de direito material e processual pertinente, observando para que a peça elaborada contenha todos os requisitos, ditos requisitos legais. Dúvida nenhuma que nós estamos diante de um quê, senhores? Agravo de instrumento. E é interessante porque nesse agravo de instrumento nós temos aqui o combater da decisão do juiz, que versa sobre duas coisas. A decisão do juiz aqui versa sobre não apenas a não concessão da tutela antecipada, mas também a não concessão da gratuidade. Senhores, tenho insistido isso com o pessoal em sala de aula. Também aí o pessoal que assiste a gente através do espaço jurídico nas aulas disponibilizadas online. É muito possível que caia um recurso de agravo de instrumento, porque nunca foi cobrado, não que vai cair, não estou dizendo isso não, estou dizendo a possibilidade. Então, por favor, fica bastante atento a essa peça, ainda não foi cobrado no exame unificado. Então, está na hora da gente ter essa preocupação, senhores, justamente com esse recurso de agravo de instrumento, que pressupõe a apresentação de uma peça de encaminhamento, não é isso? E anexo a ela, consequentemente, as razões do recurso propriamente dito. E essa técnica de apresentação do recurso de agravo, nós temos que também levar para a prática simulada. Então, nós vamos fazer uma peça de encaminhamento. Peça de encaminhamento aonde o dito excelentíssimo senhor, juiz de direito, seria justamente quem, senhores? O excelentíssimo senhor juiz de direito, nenhuma manifestação aqui, não é isso no enunciado? O enunciado não está me dizendo, então nós vamos à técnica de simulação, porque a gente simplesmente apresentará excelentíssimo senhor juiz de direito da vara número, não é isso? 3 pontinhos naquela técnica de simulação da comarca de 3 pontinhos. Então, o endereçamento dessa peça, senhores, está aqui um exemplo de uma peça aonde eu tenho uma decisão proferida em primeiro grau e aonde dessa decisão em primeiro grau não surgiu a delimitação do juízo nem da comarca, razão pela qual o endereçamento genérico deu espaço suficiente. Se quiser, pode colocar lá a referência, processo, número, não é isso? Eu, de certa forma, combato isso, porque no agravo de instrumento nós estamos apresentando o recurso diretamente ao tribunal. Eu não tenho ainda formação de autos, mas não tirariam ponto de vocês se vocês, após o endereçamento, fizessem ali, consequentemente, o lançamento, processo número, 3 pontinhos, apesar de não ser tecnicamente algo muito correto, não vejo perda de ponto nisso. Preâmbulo. Como é que chama o nosso amigo? Linneu. Que dados de qualificação do Linneu que nós temos? Nós só temos o prenome dele aqui. Então é Linneu, nome 3 pontinhos, não é isso? Porque a agravo nós vamos qualificar, sim, as partes. Nós vamos qualificar o nosso cidadão, tranquilo? Então, Linneu, 3 pontinhos. Brasileiro, viúvo, aposentado, eu tenho praticamente todos os elementos de identificação, de qualificação desse cidadão aqui. O que está me faltando? O endereço, não é isso? Que a gente colocaria em simulação. E está me faltando também cédula de identidade CPF, que também a gente apresentaria em simulação. E aí, estrutura normal do preâmbulo. Vem a presença de Vossa Excelência nos autos da ação. Tem o nome da ação aqui, gente? Tem, não tem? Ação cominatória. Por que o nome ação cominatória? Alguém teve a curiosidade de questionar? Por que foi dado esse nome ação cominatória?
Senhores, nós estamos aqui diante de um pedido para que seja realizado esse exame, não é isso? Ou para que o poder público arque com esse exame na rede particular, já que ele é órgão público, na verdade, município de Belo Horizonte, não é isso? Não estaria concedendo ao cidadão os meios para artigo 287 do Código de Processo Civil. Contém artigo 287 do Código de Processo Civil, contém o chamado pedido cominatório, aonde eu vou requerer ao réu, eu vou solicitar ao réu, na verdade vou solicitar ao juiz que determine ao réu um fazer ou não fazer, um entregar, que é mais ou menos o que a gente está aqui buscando. Por isso, nomeação cominatória. Então, Linneu apresentou o Linneu, qualificou, vem a presença de Vossa Excelência, em razão de decisão proferida na ação cominatória, processo número tal, em que é parte contrária o município de Belo Horizonte. Vai aí, então, lançar o município de Belo Horizonte também nesse preâmbulo seu, e inconformado com a decisão de Folhas, vem interpor agravo de instrumento ou agravo de instrumento cujas razões anexo apresenta. Essa é a estrutura do preâmbulo, senhores. Na estrutura do preâmbulo eu quero ler o Linneu, eu quero ler o município de Belo Horizonte como agravado, eu quero ler aqui também, consequentemente, a história da ação, ser ação cominatória, uma estrutura de preâmbulo convencionalíssimo. E quando a gente fala, vem cá, eu fiz esse endereçamento errado para vocês, não fiz? E vocês não falaram nada. Por quê? Agravo de instrumento, eu vou endereçar ao excelentíssimo senhor desembargador. Eu estou achando estranho, eu estou aqui raciocinando, eu estou assim, puta merda. Quer dizer, estou aqui raciocinando, estou falando, tem alguma coisa errada. Eu tenho que endereçar quem? Ao desembargador. Então, refaz aí para mim, cara, porque eu entrei preocupado com o juiz de primeiro grau. Primeiro grau eu apresento o recurso de apelação. Ao tribunal eu vou aqui agravo de instrumento, excelentíssimo senhor desembargador. Qual desembargador? Desembargador presidente do egrégio tribunal. Aqui eu tenho nitidamente Belo Horizonte, não é isso? Se quiser pode colocar presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Perfeito. Eu tenho que endereçar a ele. Então, de novo, senhores, agravo de instrumento, eu estou indo diretamente ao tribunal. E, consequentemente, indo diretamente ao tribunal, eu vou endereçar essa peça de encaminhamento ao desembargador presidente. Faço a estrutura preambular, trazendo quem é o agravante, quem é o agravado, nominação da ação, processo número ou autos número, não é isso? Do processo, ação cominatória e o que eu requeiro a esse cidadão conhecido como desembargador presidente. Uma única coisa, que é justamente o quê? A distribuição. Já falei que o pessoal tem o hábito nessa peça de encaminhamento, digo de novo, nessa peça de encaminhamento direcionada ao desembargador presidente do tribunal, peça de agravo de instrumento, o pessoal tem o hábito de aqui apresentar os pressupostos de admissibilidade. Pressupostos de admissibilidade não são examinados pelo desembargador presidente. Então eu endereço ao desembargador presidente, solto linhas, monto o preâmbulo e faço um requerimento a ele, desembargador presidente. Eu vou requerer a ele, desembargador presidente, o quê? O ato de distribuição desse agravo de instrumento a um desembargador conhecido como relator. Então, vem a presença de Vossa Excelência, interpor agravo de instrumento contra a decisão de Folhas, razões anexas, requerendo a distribuição a um desembargador relator. Essa é a peça de encaminhamento de um agravo de instrumento. Igual eu tenho um hábito de colocar aqui os pressupostos de admissibilidade. Na boa,
Não seria tecnicamente correto, porque a presidência não examina esses pressupostos de admissibilidade. Mas se tiver tudo certinho, não vejo problema nenhum, não vejo retirada de ponto em razão disso. Pegamos? Ótimo. Bom, fizemos a peça de encaminhamento, agora vamos começar as razões do recurso propriamente ditas. E iniciando as razões do recurso propriamente ditas, vem cá. Preâmbulo, não é isso? Razões do recurso de agravo de instrumento. Preâmbulo da forma que você tem um hábito. Nós já fizemos em sala de aula uma desconstrução, não é isso? De um preâmbulo convencional. Se você tem o hábito de fazer um novo preâmbulo nessa estrutura das razões do recurso, sem problema absolutamente nenhum, fique à vontade para fazer da forma que lhe seja mais confortável. Fez o preâmbulo das razões, agora nós vamos enfrentar os elementos necessários. E o primeiro tópico nas suas razões recursais será o que, senhores? O primeiro tópico será a admissibilidade. O que eu tenho que, na hora da correção, observar para saber se você acertadamente demonstrou a admissibilidade desse agravo de instrumento? Primeiro, você vai ter que narrar para mim a tempestividade. Tempestividade do recurso, nós sabemos, artigo 522 do Código de Processo Civil. Porque a tempestividade do agravo sobre a forma de instrumento é justamente o prazo de 10 dias. Contado, claro, da intimação da decisão. Então, da admissibilidade, o primeiro tópico, na verdade, depois do preâmbulo, na estrutura do agravo de instrumento, tempestividade, artigo 522, que me fala desse prazo de 10 dias. Depois da tempestividade, nós estamos com um probleminha. Qual o probleminha? Porque além da tempestividade, o preparo é, na verdade, um requisito. O preparo é um pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. Só que, pegando a questão, nós temos, narra o autor lá no segundo parágrafo, ser portador da doença. Acrescenta, soltando o parágrafo terceiro e indo ao quarto, não ter condições financeiras, não é isso? De arcar com os custos do exame em hospital, razão pela qual ele faz o requerimento justamente de quê? De gratuidade. Isso na peça inicial, na petição inicial aqui narrada. De gratuidade e de concessão da tutela antecipada. O juiz de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada e indeferiu a gratuidade. Logo, por favor, você vai dizer preparo anexo aqui só se for para perder ponto. Porque já, na verdade, o objeto desse recurso é justamente o quê? A decisão de não concessão. É um dos objetos desse recurso, a decisão de não concessão da gratuidade. Razão pela qual você deixa de comprovar. Não vai comprovar preparo, não. Você vai deixar de comprovar o preparo. Motivo, justamente por ser a decisão recorrida, decisão denegatória. Não basta que no seu recurso de agravo você demonstre a tempestividade e alegue ter deixado de realizar o preparo. Você tem que afirmar que deixa de comprovar o preparo, deixou de realizar o preparo, porque a decisão recorrida é justamente uma decisão que negou a gratuidade. Pronto. É o segundo tópico, é o segundo parágrafo seu, é o segundo pressuposto que você tem que demonstrar para o examinador. Depois disso, nós vamos ficar pensando nas peças, não é isso? Que devem formar, consequentemente, o instrumento. Aí nós temos aqui também algumas dicas, senhores. Por quê? O juiz, nitidamente, ao analisar a pretensão anteriormente exposta, voltei à questão, denegou a antecipação de tutela, não é isso?
alegando que a medida pleiteada, se deferida, restaria irreversível, bem como denegou o requerimento de gratuidade da Justiça,